Olá, amigos. Domingão, dia 17 de janeiro. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 18 ao dia 22 de janeiro. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui embaixo tem um botão, logo abaixo do vídeo, um botão para você clicar em se inscrever, deixar o sino das notificações devidamente ativado e, com isso, aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal e toda a parte aqui de análise, ou seja, a programação de análise que tem no decorrer da semana e também no final de semana, que é esse radar da semana. Vamos ao que interessa, retomando aqui as atividades. Vou falar aqui nesse radar da semana do Ibovespa, do dólar, depois do Ibov e dólar vou falar de PTR4, vim para as ações de PTR4, Vale 3, NBR3, BTOW3, Raio 3, RADL3, MRV3, ENEV3, STBP3, LWSA3, SLC3, SUSB3, KLBN11, GNDI3, HPV3 e VEG3. Serão os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando então pelo Ibovespa, que terminou aqui a semana apresentando uma queda de 3,78%. Ainda não perdeu a mínima da semana passada, semana retrasada, vamos dizer assim já, porque, ou seja, foi uma semana muito forte para cima, a primeira semana ali do ano, uma semana muito forte para cima, cuja mínima aqui na casa 116.756, que é o patamar que, se for perdido, anula a tendência de alta de curto prazo, não de médio prazo, e, consequentemente, fica indefinido no curto prazo. Região aqui importante de suporte para o Ibov é aqui, ó, antiga máxima histórica, desde o patamar de 119.593 até um patamar de 118.478, 118.500, é a zona importante de suporte para o Ibovespa, que pode parar aqui em cima dessa região. A perda da mínima da semana passada, que está em 120, 185, aumenta um pouco mais a chance de se ter o quê? Um movimento que contrário a esse movimento de subida. É uma crise? Não, o Ibov subiu aqui várias semanas. Movimento de subida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semanas dentro de um movimento de alta. Só teve uma semana que fechou levemente em queda de 0,18%. Mas várias semanas para cima, o que submete a possibilidade de se ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixo. Então, isso gradativamente vai aumentando essa chance. Primeiro ponto de avaliação para o decorrer dessa semana é essa região aqui de suporte. Eu falei agora há pouco na análise de fechamento, né, em relação ao dia 15, que o Ibov está aqui dentro desse movimento de queda, que foi justamente o movimento que gerou ali aquele candle do gráfico semanal. No mês ainda há uma alta de 1,12%. Todos esses pregões, 1, 2, 3, 4, 5, ficaram todos eles dentro desses dois candles de alta. Se perder a mínima desse candle aqui de alta, já compromete ainda mais a questão de se entrar num processo de correção de curto prazo, que pode trazer um movimento mais lateral, ou seja, vem aqui embaixo, volta a subir, perde aqui, ou seja, faz um topo descendente, ou mesmo de vir a perder esse ponto aqui, que também anularia a tendência de alta de curto prazo. Mas o primeiro nível ali que eu vejo importante, desde o patamar dos 119.409 até 119.100, que é um ponto importante que, se for perdido, deteriora mais o cenário positivo de curto prazo ainda em tendência de alta. Para gerar algo mais relevante, o Ibov precisa superar a máxima do pregão de sexta-feira. Melhor ainda se nem perder a mínima da semana passada. Você já abre subindo e já vem para superar a máxima. Ou mesmo faz isso aqui, ó. Abre subindo, fecha o pregão aqui e o pregão de terça-feira supera a máxima do pregão de segunda, também é um aspecto positivo, um fundo ascendente em cima da média, que aumentaria a probabilidade de ter mais um movimento de expansão a favor da tendência de alta de curto prazo. Dólar, pegando aqui o dólar, falando do dólar, vou pegar até o contrato cheque do dólar. Tivemos na semana uma queda de 2,42%, dólar voltando ali levemente para baixo desse patamar aqui, que é um patamar ali para ficar atento, a região aqui em torno de 5.300, sem o ajuste 5.304, sem a questão do ajuste, com ajuste ali na faixa 5.319. Mas o fato é que volta a fechar abaixo da média móvel exponencial 13 períodos, e lembrando, faz um movimento para baixo, faz um movimento para cima. Com esse candle aqui fica uma expectativa um pouco maior de ter algo para baixo. Para desarmar isso aqui, teria que ter um candle um pouco mais relevante para cima, mas ainda lembrando que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, praticamente 7 semanas, 6 semanas, e aí vem 1, 2, 3, 4, 5. Então temos
uma expectativa de poder ter mais uma semana, que 6 semanas, e aí ficaria mais encaixada na questão do tempo de ter algo para baixo, baseado na questão do gráfico mensal, de ter 1, 2, 3 candles, esse candle sendo ainda uma expectativa de poder ter algo mais para baixo, poder até perder essa mínima aqui. Baseado nisso, a gente dá para ver o gráfico diário do dólar, que vem aqui de uma tendênciazinha de alta, no gráfico diário, só que quando volta muito forte para baixo em 3 pregões, detonando vários candles anteriores, inclusive para baixo de nível importante que era para ter funcionado como suporte, que era um suporte, que passou a funcionar como resistência, e quando testa nem funciona como suporte, passa direto, já começa a ter um teto aqui para aumentar a chance de poder ter algo para baixo. Então, dólar um pouco mais com viésinho de baixa, num prazo maior, no curto prazo ainda é uma tendência de alta, se não perdeu a tendência de alta, só perde aqui, mas já com alguns sinais de enfraquecimento, principalmente causado ali nesses 3 pregões aqui, não o pregão de sexta-feira que gerou um fundo, mas esses 3 pregões aqui geram um sinal um pouco mais negativo aí para o dólar. Então, sinalizações mais positivas para buscar compras de curtíssimo prazo, já até comentei na análise de fechamento, fica mais um pouco para cima dessa região ali dos 305, melhor ainda se fosse para cima dos 314,5. Seguindo para as ações agora, a PTR4 fechou a semana mal, com queda de 9,64%. Então, depois também de uma sequência de um movimento de subida, a ação perde a mínima de um grande candle de alta. Esse grande candle de alta do gráfico semanal foi o responsável por fazer esse rompimento aqui, que foi a máxima de 2020. Então, isso foi um sinal bom de rompimento, que cria-se uma expectativa de prazo maior dela ter algo mais para cima dessa região, ou seja, de poder passar aqui algumas semanas, mas ter algo mais para cima na sequência. Seria o caminho mais provável, não a certeza do que vai acontecer. E só que quando ela faz esse grande candle de alta relevante, não dá sequência, e o candle seguinte já vem para baixo, perdendo a mínima dele, reforça a chance de correção. A chance de se ter ou um movimento lateral ou um movimento de baixo. Reforça a chance desse cenário e é um cenário que deteriora a possibilidade de compra de swing trade. Então, de maneira geral, pelo gráfico diário da PTR4, da alta, se superar essa máxima aqui, eu não entraria mais comprando agora de imediato. Ela pode até fazer isso aqui, ó. Só não encaixaria dentro da minha metodologia. Não encaixaria. Quais são os próximos suportes? Essa região aqui já está em cima da região do topo ali anterior, né? Já está fechou até abaixo, mas principalmente a região dos 27,95, por volta ali também dos 27,02, aí a mínima aqui na faixa dos 26,52, vai até um outro patamar aqui em torno de 26,25. Então são os níveis principais aqui de suporte para essa ação. Esse aqui intermediário, esses aqui um pouco mais relevantes, esse primeiro aqui um pouco mais relevante, e depois em conjunto com essa mínima e essa região de topo anterior, tem esse fundo aqui também, uma faixa de preço que é a mais forte de todos, seria isso aqui. Inclusive a perda dessa região que anula a tendência de alta de curto prazo da PETR4. Lógico que se também ela subir e gerar topo descendente, anula também essa tendência de alta. Então ficou com um aspecto mais negativo, mesmo estando ainda dentro de uma configuração gráfica de tendência de alta, para mim já fica um pouco mais arriscado abrir compra no papel, pelo menos já na superação da máxima do pregão dessa sexta-feira, caso isso aconteça na segunda-feira. Daria até para pensar em algo se fechasse aqui um pregão para cima da média na segunda-feira para tentar pegar alguma compra aí no papel. Na Vale, nós temos aqui a semana terminando com queda de 8,28%. Lembrando, ativo aqui desde quando dessa disparada estava aqui no lateral, no gráfico semanal, e daí começou a fazer uma disparada aqui para cima, até a ponto máximo ali na faixa de 63% de valorização, caiu 8,28% nesse momento. Esse candle mais cheio aqui para baixo, dentro de um grande candle de alta ainda, não fez igual a Petro, né? Teve, ou seja, pelo menos tecnicamente está um pouco mais forte que a Petro, está um pouco mais forte, não está mais forte que a Petro, porque é um ativo que está trabalhando, gerou uma nova máxima histórica já aqui a ação. A Petro ainda não fez isso. Volta para baixo dos R$100, já tinha fechado uma vez acima dos R$100, volta para baixo dos R$100, perda da mínima dessa semana de 93,20, reforça também a chance de queda. Como eu disse, um candle cheio aqui, dentro desse candle aqui, invadindo aí mais do que metade do corpo desse aqui, aumenta um pouco mais a chance de se ter essa correção. Que correção é essa, Dalton? Essa correção aqui, ó, do movimento de subida e movimento de baixo. Até durante o período que eu estava
ausente que estava de férias, uma pequena, 5 dias aí dos úteis, né, vamos dizer assim, mas eu terminei aproveitando o final de semana também. Eu comentei a respeito da questão da escada, né, o preço do ativo, fazendo comparação da tendência em relação à escada, né, que isso aqui seria as correções, ó, uma tendência de alta, que é o degrau. Mas esse degrau ele pode acontecer como? Assim, ó. Vou até voltar aqui, ó, o degrau dessa escada, uma escadinha, né? Ele pode acontecer assim também. E pode ter outro tipo de desenho aqui antes de continuar a tendência de alta. E nesse momento, isso aqui da Vale 3, que está aqui, vamos ver, esse movimento aqui seria isso aqui. Então, tem essa chance agora de fazer algo aqui. Ou assim, ou naquela questão do degrau assim, ou seja, de ficar aqui de forma lateral o movimento do ativo, o que deteriora um pouco mais, torna-se um pouco mais arriscado as operações de swing trade, principalmente se ela perder aqui a mínima dos 93,20, aumenta a probabilidade de se ter algo para baixo. Principal suporte na faixa dos R$ 87,25. No mês ainda está bem, com alta de praticamente 7%. Gráfico diário, então, volta a fechar abaixo da média, assim como fez ali a Petro, apontando para o suporte imediato do gap R$ 93. Gap ali na faixa dos R$ 93, aumenta a chance, ou seja, já teve 2 suportes que foram testados, que é esse suporte aqui do gap, mais a média que não foram respeitados. Vai mostrando força ali por parte dos compradores, vendedores. Possibilidade de entrada se supera essa máxima, um pouco mais agressivo, seria uma das alternativas, melhor do que da Petro para fazer essa entrada. Outra forma, se gerar um candle aqui de força, devolvendo boa parte desse candle aqui e na terça supera a máxima desse aqui também, possibilidade de compra. Vamos aqui falar agora de outros ativos que eu selecionei, né, para falar, são vários papéis. Vamos começar aqui falando de ENBR3. ENBR3, eu fiz uma análise um pouquinho mais longa, tanto IBOV, dólar, Petro e Vale, porque eu não tinha falado desses ativos no decorrer desta última semana. Então, vamos falar aqui da NBR3, que terminou a semana. Vou destacar ativos que terminaram a semana bem. Ou seja, Ibovespa terminou a semana em queda. Lembrando, Ibovespa terminou ali a semana apresentando uma queda de 3,78%. Tiveram alguns ativos que terminaram a semana bem. Um primeiro ativo aqui, que é o caso da NBR3, com um pivô de alta no gráfico semanal. Ele teve uma quedinha, volta aqui, faz uma lateralização mais relevante do que essa aqui, poderíamos até falar isso aqui, fazer isso aqui, e faz um pivô de alta, trazendo a expectativa de se ter algo mais para cima. Esse cenário traz um aspecto mais positivo de olhar para compras de swing trade, ou sendo um pouquinho, pensando num prazo um pouco maior, de buscar a compra pelo semanal, stop aqui para baixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, ou seja, já trabalhando num position trade, de ficar posicionado aí várias semanas, pelo menos mais umas 3 semanas, ficar posicionado em cima do ativo. Olhando para o gráfico diário, teria que, para fazer uma operação de compra de swing trade, teria que acontecer algum movimento contrário para abrir uma compra, preferencialmente através de um fundo ascendente. É possível também fazer essa entrada através de uma movimentação um pouco mais longa aqui no tempo, maior que uns 4 candles pelo menos, e depois gerar ali um pivô de alta, alternativa de compra na NBR3. BTOW3, gráfico semanal, também terminou a semana muito bem, alta de 12,92%, vai ameaçando de novo gerar esse fundo aqui ascendente a favor da tendência de alta de longo prazo, que é topos, e quando eu falo lá, mostrei a questão da escadinha, né, aquela escada que eu comentei aqui, olha a escada, vai aqui o degrau aqui para baixo, vai ver aqui, aí tem um degrau que é mais lateral, aí vem um degrau aqui para baixo. Isso aqui é a tendência de alta do preço, vai fazendo isso aqui. E aqui nós temos uma outra sinalização que pode trazer um movimento de subida. Algo interessante é que aqui ó, a forma como começou esse movimento aqui de subida foi bem mais fraco, aqui não, já começou de maneira forte. Então representa algo um pouco mais interessante, apesar da tendência no gráfico semanal não ter mudado. O que torna a operação um pouquinho mais arriscada seria também uma das alternativas de arriscar a entrada, stop aqui, abaixo da mínima dessa semana, tentando pegar semanas aqui para cima, uma possível retomada de tendência em diversos prazos operacionais, principalmente curto a médio prazo. Gráfico semanal para mudar a tendência de baixa, até mesmo entrar numa tendência de alta, que já seria até uma formação, se trouxer aqui até essa mínima aqui, é uma formação semelhante de um W, rompimento aqui tem que romper os R$ 85,52.
No gráfico diário também para trazer qualquer tipo de compra, assim como eu já falei aqui, esses ativos que eu estou mencionando é mais para se fosse fazer a entrada logo pelo gráfico semanal. Para fazer pela entrada pelo gráfico diário, dentro da minha metodologia teria que acontecer algum movimento contrário. Após esse movimento subido, pode continuar ainda subindo, depois gerar um movimento de baixa ou um movimento lateral para planejar uma compra de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta neste ativo. Raio 3 também terminou a semana bem. Esse aqui é o cenário gráfico um pouco, a forma como foi subindo aqui com dificuldade, dá para ver pelo gráfico semanal, já está no terceiro mês tentando subir. Até agora não andou muito. Quando eu falo não andou muito, é em relação a essa queda aqui, ó, poucos candles, e aqui já são muito mais semanas e não está conseguindo ir tão longe, mas pelo menos teve uma semana boa, com alta de 6,05%. Como esse cenário é mais, como eu já mostrei aqui, mais duvidoso na questão da forma como foi a subida, eu optaria mais por uma operação de swing trade, preferencialmente acima dessa região que foi superada. De que forma? Fica aqui de forma lateral, pivô de alta, ou sobe ainda um pouco mais, depois gera um movimento de baixo e faz um sinal de fundo ascendente acima dessa região de topos anteriores que foram rompidas, pelo menos para cima ali no patamar de R$ 20,65. O outro ativo, só para mencionar em termos de resistência aqui da Raio 3, tem resistência ali na faixa dos 22,60. RADL3, Raia Drogasil. Também fechamento bem da semana, 5,13%, superando máximas das semanas anteriores, gerando um sinal de fundo ali em cima, basicamente de um fundo anterior aqui, ó. Está com uma tendência mais travada, porque aqui, ó, vem aqui, faz um fundo, pivô de alta. Aí vem aqui, gera um fundo ascendente, aí só que não anda, aí fica aqui de lado. Aí vem aqui, gera mais um sinal de fundo. Vamos ver se agora ela consegue andar também. Mais restritiva aí a questão, até que eu falei da Raio 3, RADL3, até um pouco melhor graficamente do que a Raio 3, na minha opinião. E olhando para o gráfico diário, essa aqui seria uma das possibilidades de compra também de position, também, só que eu optaria até um pouco mais, ou por uma NBR3, ou até mesmo pela BTOW3. Tem um risco um pouco maior na BTOW3, mas o cenário gráfico até chama um pouco mais atenção. No gráfico diário aqui desse ativo, para gerar compra de swing trade, precisa também ter algo mais para cima, para fundo ascendente, melhor ainda se for fundo ascendente acima desse patamar, mas seria aceitável fundo ascendente aí acima dos R$ 25,40 dessa região aqui, ó. Que seria, vem aqui, volta, faz fundo ascendente, ou mesmo lateraliza e faz pivô de alta, alternativas de entrada nessa ação. MRVE3. MRV3 também sinalização positiva nesta última semana. Deixou uma sombrinha aqui acima, mas um bom fechamento, alta de 5,78%. Basicamente batendo aqui na resistência, 21,13, máxima 21,10. Está muito próximo nessas duas resistências, que são dois topos na mesma faixa de preço. Mas é um sinal bem positivo que ela gera, trazendo também a possibilidade de entrada de position trade, tentando pegar aqui um movimento de subida. Se não der certo, o stop sai na perda aqui da mínima dessa região, dessa última semana lá nos 18,49. Ou se quiser botar um stop mais bem protegido, ficaria lá nos R$ 17,88. Pelo gráfico diário para swing trade, quanto maior o número de dias que ela ficar aqui de lado para gerar o pivô de alta, melhor ainda. Seria mais interessante um pivô de alta do que um fundo ascendente, porque um fundo ascendente, a compra vai ser basicamente em cima de 4 topos, né? 1, 2, 3, 4, que é uma zona de resistência mais relevante. Se ela ficar aqui de lado, é que ela demonstra que o mercado não teve força para cair após ter batido na resistência, apesar de ter entrado pressão vendedora. E o rompimento disso aqui reforça a chance de andar mais forte para cima. Olhando para o mensal do ativo, também apoia algo aqui mais para cima. Um mês que estava ruim, reverteu aqui para cima, já está com alto de 7,12% e conseguiu superar a máxima do mês passado, que foi a máxima lá de dezembro. Então, um ativo que eu considero também interessante aí pelo gráfico semanal e também pelo diário para buscar a entrada após um pivôzinho de alta, preferencialmente. ENEV3, gráfico semanal, já está dentro de um movimento de subida, fez uma boa semana, 6,95%, está dentro de uma tendência de alta bem definida. Teve aqui toda uma movimentação de correção, baseada aqui em uns 6 semanas, e aqui basicamente já tem 1, 2, 3, 4 semanas. Tecnicamente,
ainda pode ter algo mais para cima esse papel. E baseado nesse cenário positivo, para quem está posicionado, pode trabalhar com stop abaixo de 61,40 pelo gráfico semanal, e para quem está pelo diário, abaixo da última mínima ascendente. Para quem está de fora e para compra de swing trade, recuou, fez fundo ascendente, é um ativo que eu considero realmente bem interessante para compra. Um movimento bem limpo para cima. Fundo ascendente aqui no decorrer dessa próxima semana traz a alternativa de compra em cima desse papel. STBP3, deixa eu apertar aqui que eu apertei errado aqui pronto. STBP3 também está dentro do movimento de subida no gráfico semanal, testando essa resistência desses topos anteriores, batendo ali no número redondo de R$6, mas já conseguindo fazer um fechamento até mais alto aqui do que o anterior, que era de R$5,81, toda essa subida. Então é algo positivo, mensal dessa ação dentro de um movimento de subida, apontando para recuperar sua tendência de alta de prazo maior, de médio para longo prazo, no rompimento dos 6,25. Então tem um cenário favorável. Entrada aqui nesse ponto que se encontra já é um risco um pouco maior, porque ainda está dentro da zona de resistência. Mas o que chama atenção, assim como na INEV 3, fez movimento contrário aqui, ó, girou fundo ascendente, possibilidade de trabalhar na compra desse swing trade, desse papel. Sinalizações de alta. Dentro desse contexto de tendência de alta de curto prazo e de médio prazo, podendo alinhar para cima também do médio para longo prazo ali pelo gráfico mensal se superar os 6,25. Então é um ativo que traz a possibilidade de trabalhar mais na compra. Quem está posicionado pode trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana para a operação de curto para médio prazo. Quem está no curtíssimo a curto prazo, swing trade, gráfico diário, perda da última mínima ascendente, assim como comentado lá na NF3. LWSA3 teve uma semana sensacional, alta de 36,98%, movimento forte de alta, é até um ativo que faz parte aí das carteiras, tanto exponencial quanto a carteira perspectiva. Vai ser divulgado hoje aí a nova carteira exponencial para essa próxima semana. Ativo bem alinhado para cima, tendência de alta. E o que chama a atenção, entrar comprando aqui, se for para entrar comprando aqui com um pouco menos de capital. Para quem está dentro, dá para segurar a posição. E aqui olhando para o gráfico diário, recuou dentro desse movimento de subida, logicamente aguardando alguns pregões, dá para avaliar a possibilidade de compra. Uma das formas de buscar a compra é em cima de algum suporte, uma média móvel de 13 períodos. Outra forma, pegar aqui os números do Fibonacci, colocar o Fibonacci nesse movimento, da mínima para a máxima desse movimento. 97,46, um primeiro ponto ali de suporte interessante. Recuou, gerou fundo ascendente, foco em compra. Se recuar mais, por volta dos 93,25, melhor ainda para se fazer essa compra com a melhor relação risco-retorno. Então vejo com bons olhos aí Locaweb. Como eu já disse, está dentro já das carteiras de ações que estão disponíveis aqui dentro do aplicativo DV Invest. Outra ação aqui, vou falar da SLC3, que tem também um movimento. Eu comecei falando de ativos que acabaram de gerar sinal de alta, né? E agora eu estou falando de ativos que já estão dentro de um movimento de alta, que é o caso da ENEV3, que é o caso da STBP3, que é o caso da LWSA3, que é o Locaweb, e é o caso daqui da SLC3, que está dentro do movimento de subida. E, inclusive, esse movimento de subida, se olharmos para o gráfico mensal, rompeu a máxima histórica. Vamos botar aqui no gráfico anual, rompeu a máxima histórica. O ativo tinha uma máxima histórica aqui na casa de 2018, que aqui é esse topo no gráfico mensal, que foi rompido esse mês. Então, fazendo uma nova máxima histórica, tendência de alta totalmente alinhada para cima. Entraria comprando aqui, tem um risco maior, porque o stop fica mal posicionado, fica abaixo de um suporte, fica mal posicionado. A alternativa que teria é olhar para o swing trade, se ocorrer alguma movimentação, por exemplo, vier testar aqui esse suporte do gap ou da média, nos próximos pregões, nas próximas semanas, tende a trazer oportunidade de compra. Aqui fez uma bela oportunidade de compra, assim, esse pivô aqui de alta, ou fundo ascendente, ou pivô de alta, foi uma das melhores oportunidades nesse papel aqui, nessa atual tendência de alta. Mais fácil de se buscar entrada nessa ação. Então, ficar atento numa próxima sinalização positiva aí nessa ação após uma correção que ela venha a ter da atual tendência de alta, pelo menos de curto prazo. SUSB3, Suzano, gráfico semanal, tem aqui a ação dentro de um movimento de subida, que terminou a semana com queda de 2,6%, mas está dentro de uma tendência de alta,
fez nova máxima histórica nessa última semana. Dentro desse cenário, gerou um sinal de alta que inclusive eu já recomendei para compra. Então está dentro de uma expectativa de subida, dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Logicamente, se ela fizer isso aqui e voltar para baixo, ela basicamente anula a sua atual tendência de alta de curto prazo, traz um viés um pouco mais baixista, principalmente se voltar para baixo da mínima desse grande candle de alta aqui, que seria o retorno para baixo de R$ 57,54. Então isso que seria o sinal mais negativo, que é onde passa por mais níveis de suporte, antiga resistência funcionando como suporte, esse teste aqui que funcionou como resistência também, depois conseguiu passar a funcionar como patamar de suporte. Então isso aqui é um ponto que o ideal é que, para manter um aspecto que os compradores mantenham controle nesse papel, que ela se mantenha acima deste nível. Primeiro nível de suporte aí na faixa dos 59,66 até 58,91. Segue válida a compra aqui nesse papel para swing trade. Seguindo, vamos falar aqui agora da Klabin, do mesmo setor. Klabin também está dentro de um processo aqui de expansão. Desculpa. Então a alternativa também de Klabin aqui é mais para cima. O cenário está alinhado para cima. Tendência de alta, mensal, tendência de alta, máxima histórica. É um ativo que é olhar mais para a ponta compradora. Tentou gerar um sinal de fundo ali antecipado. Ideal que se estenda um pouco mais esse movimento. Vamos supor que a SUSB3 resolva cair um pouco mais. E Klabin também. Klabin pode gerar um sinal até um pouco mais interessante para que a SUSB3 no decorrer dessa semana para retornar para uma compra, caso o mercado faça isso aqui. O mercado pode chegar aqui em Klabin e ficar aqui de lado e gerar depois um pivô de alta, que seria outra alternativa de compra a favor da tendência vigente de alta do preço desse papel. Então, um ativo bem interessante também para planejamento de compra de curto prazo ou mesmo até de position trade de curto para médio prazo. GNDI3, ação que eu cheguei até a recomendar compra na sexta-feira, mas não executou. A compra era se superasse a máxima da quinta-feira, não superou. Traz a possibilidade de entrada ainda? Traz. O ideal é que o candle fosse menor, igual isso aconteceu aqui. Aqui o stop já vai ficar um pouco longo em relação aos retornos, basicamente no 1 para 1 para a primeira zona de resistência. Caso venha a ter um movimento um pouquinho maior aqui para baixo, melhora ainda mais a possibilidade de uma compra nessa ação, na superação da máxima de um pregão anterior, que ainda olho com bons olhos na questão de buscar compra a favor da tendência de alta, mensal em tendência de alta, semanal também em tendência de alta, expectativa de se ter algo para cima. Então, fazendo a correção aqui com máximas descendentes, quebrou essa sequência, é uma das alternativas de arriscar uma compra na GNDI3. Próximo ativo, vou falar aqui agora de HPV3, que também é do mesmo setor. Também está dando uma tendência de alta, todos os prazos operacionais. Teve uma semana aí positiva de 3,07%. GNDI3 a semana foi de alta de 4,49%. No gráfico da HPV3, dá para buscar entrar também em prazo maior? Sim, continua sendo um ativo que também interessante para prazo maior. Alocaria um pouco menos de capital, mas enfim, teve alguma correção aqui maior. Gráfico diário, teve alguma correção um pouquinho maior. Gerou sinal de alta, possibilita também entrada, assim como a GNDI3. Então são dois ativos que eu ficaria bem atento para buscar a operação na ponta compradora a favor da tendência, até que o mercado fala assim, não está em tendência de alta. Já trouxe um aspecto mais negativo. Igual eu fiz uma compra em Tube 4, tá, a favor da tendência, um fundo. GGBR4, fundo ascendente, a favor da tendência. O mercado vai lá e reverte, já dá um indício de mudança dessa tendência. Então, enquanto o mercado não gerar isso, executando aí a entrada de acordo com a metodologia. Então, ativo também que eu fico de olho na próxima semana. VEG3, terminou a semana com queda de 4,03%. Rompeu a máxima histórica nesse movimento de subida. Grande candle de alta, grande candle de baixo não. Candle de baixo, pequeno, contrário ali ao candle de alta. Fica ainda em cima da zona de suporte, antiga resistência. Mais relevante ali na faixa dos R$ 84,00. Se essa ação, dentro desse cenário, proporcionar alguma sinalização para cima no decorrer dessa próxima semana, um fundo ascendente, melhor ainda se fosse acima desse nível aqui, ou até mesmo lá dos R$ 84,00, daria para arriscar uma operação de compra de swing trade no decorrer dessa semana, ou seja, de papel dentro de um processo de correção. Caso aconteça algum sinal de alta, possibilidade de entrada na ponta compradora. Para quem estava comprado no swing trade, teve uma bela oportunidade de encerrar a posição
na perda da última mínima ascendente, né? Que eu falei da NEV3, de fazer algo nesse sentido, STBP3, ou seja, veio aqui, perdeu essa mínima ascendente, seria o sinal de saída da posição comprada. E agora aguardando uma nova alternativa de compra aí de algum fundo ascendente, ou acima dos 84, ou melhor ainda, se acontecer até acima dos 85,71. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesta radar da semana. E tenha uma excelente semana. Nos encontraremos aí no pregão desta segunda-feira. Até mais.